No capítulo 12, você vai aprender a trabalhar com telhados. Vai aprender a inserir telhados pela poligonal das águas, telhados pela extrusão de um perfil, aprender a editar telhados, criar aberturas em telhados e aprender a criar mansardas. Bom, a gente vai ver aqui agora um exemplo de criação de telhado pelo perímetro, tá? Pelo perímetro das águas. Então, eu tenho aqui duas edificações, tá? Uma mais baixa e a outra com dois pavimentos, tá? A gente tem aqui o primeiro telhado, ele vai ser apoiado no nível 2. É importante vocês terem um pavimento para apoiar o telhado. E o segundo telhado vai ser apoiado no nível 3, tá? Então, eu vou abrir a planta do nível 2, tá? Para desenhar o primeiro telhado. Então, eu vejo, abrindo a planta do nível 2, eu tenho uma visão dos elementos do nível 1. Eu vou na aba Arquitetura, Telhado, por perímetro. E aí, eu vou ter na janela de propriedades, famílias de telhados, tá? Os telhados para o Revit são planos inclinados. Eu vou selecionar esse tipo aqui genérico, tá? De 125 milímetros. Em seguida, eu devo selecionar qual vai ser a opção para mim definir o perímetro do telhado. Como eu já tenho as paredes, eu posso usar essa opção, selecionar paredes. Em seguida, eu devo definir aqui em saliência qual vai ser o tamanho do beiral. Vou colocar o beiral de 1 metro. E o próximo passo é selecionar as paredes. Então, vejam, conforme eu seleciono a parede, automaticamente o Revit já me coloca o perímetro do telhado e ele está desenhando um telhado com inclinação de 30 graus. Mas eu posso modificar isso depois, tá? Em seguida, eu finalizo aqui o modo de edição. Se eu abrir uma vista 3D, vou ter lá o meu telhado com inclinação de 30 graus. Se eu quiser alterar essa inclinação, eu posso selecionar a superfície do telhado e em inclinação alterar o valor dessa inclinação para 20 graus, tá? Posso trabalhar em porcentagem também, basta eu digitar o valor da porcentagem, ok? O telhado para o Revit é um elemento, eu vou clicar aqui em editar tipo para mostrar para vocês. Que tem uma espessura padrão, tá? Ele está com espessura aqui de 12,5 centímetros. Eu posso clicar aqui em estrutura, editar e alterar o material do telhado ou a espessura. Ele é muito semelhante a uma parede, só que ele é um plano inclinado, tá? Ok, nós vamos fazer agora o telhado no outro pavimento. Então, agora eu vou abrir a planta do pavimento do nível 3. Então, a ideia aqui é mostrar para você como ele vai fazer a conexão dessas águas, que eu tenho aqui uma construção com um dente. Então, eu vou repetir o comando telhado por perímetro. Em seguida, eu vou selecionar o modo de definição do perímetro por selecionar paredes. Então, vou selecionar as paredes do contorno da minha água. Tenho que fazer uma pequena edição aqui para fechar esse canto. Então, vou usar a ferramenta do canto, ao aparar e estender. E essa aqui, eu tenho que fechar com essa para fazer o contorno certinho, ok? Defini o perímetro e clico em concluir o modo de edição, tá? Visualizando em 3D. Vejam como ele fez a concordância das águas, tá? Num telhado também de 30 graus, mas esse valor pode ser alterado. Inclusive, cada água pode ter um valor, tá? Como é que eu posso fazer um oitão aqui? Então, vamos lá. Eu vou abrir a planta do telhado novamente, vou clicar na superfície do telhado e vou clicar em editar perímetro. Como a gente tem em cada água uma inclinação, tá? Se eu tirar essa inclinação, ele vira um oitão. Então, eu seleciono a água que tem a inclinação e clico aqui, ó, desmarco, define a inclinação. Então, vai virar um oitão. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Desmarco, define a inclinação
e finalizo. Se a gente for visualizar em 3D, eu tenho agora um oitão, tá? Em seguida, eu posso alterar as propriedades da parede, tá? Para que ela encontre o telhado. Então, eu vou selecionar a parede. E a parede tem uma nova propriedade que chama-se anexar topo base. Ele anexa o topo dessa parede a um telhado ou a um piso. Então, eu vou selecionar o telhado. Vejam, ele fez a associação da parede com o telhado. Se eu mudar a inclinação desse telhado, a parede acompanha. Vou colocar aqui, por exemplo, 25 graus. Vejam, ele acompanha. Eu poderia selecionar todas as paredes do pavimento, tá? E fazer que elas fiquem anexadas ao telhado. Por exemplo, nessa outra face aqui, o outro oitão, vou anexar aqui. E essa outra parede também vou anexar, tá? Então, aí a gente tem o oitão. A planta da cobertura, ela tá cortada aqui, como vocês podem visualizar. Isso é uma propriedade da vista, tá? Toda vista tem uma propriedade que é o corte. O Revit está cortando essa planta a 1,20 de altura. Então, a gente vai mudar essa altura para que fique perfeita a planta da cobertura. Na propriedade da vista, a faixa da vista, eu vou clicar em editar. E aqui, olha, eu tenho o plano de corte. Então, ele está cortando esse pavimento a 1,20. Eu preciso cortar numa altura maior. E aqui, a faixa da vista, o topo desse nível, qual é a altura que eu estou vendo. Então, eu vou colocar um valor aqui de 6 metros e vou colocar um corte aqui, por exemplo, de 5 metros. Vamos ver se é suficiente. Olha lá. Foi suficiente, tá? Aí eu mudo o modo de visualização para linha oculta e eu tenho uma planta de cobertura. Se eu não quiser visualizar o pavimento que está embaixo, eu vou desligar uma propriedade da vista aqui, que é subjacente. Subjacente é o pavimento que ele coloca em vista abaixo desse pavimento. Então, ele estava colocando o nível 2. Pronto. Eu coloco o nível 1 e aí eu tenho uma planta de cobertura. Tá? Então, é assim que a gente cria o telhado por perímetro.